Olá, boa noite a todos. Para mim é uma honra, satisfação tê-los aqui. Mais uma noite de circuito de filmes, trazendo o melhor para você, com certeza. Já peço para que você compartilhe essa live para mais pessoas e falar de filmes, falar da psicologia, dando um olhar, né, da psicologia para os filmes que são colocados aqui, e aceito sugestões também, e compartilhe essa live. Quando se fala de filme, né, é algo que as pessoas gostam de assistir, e a minha proposta é trazer algo que a gente já gosta de fazer, mas trazendo uma reflexão e trazendo um olhar de aprendizado em relação ao filme. Eu costumo dizer que depois do circuito de filmes, você não vai assistir o filme da mesma forma. Você vai buscar aprendizados. No processo de coach, a gente traz a questão, né, do filme, para que a outra pessoa ela possa de fato talvez a vida do personagem inspire você ou te ensine alguma coisa. O contexto, talvez seja o contexto do filme seja o mesmo contexto que você está vivendo hoje. Então são várias possibilidades através do filme. Então essa é a proposta, né, aprendizados, e que você aplique esses aprendizados, se coloque em ação para que aquilo, né, faça diferença na sua vida. E o filme de hoje, do circuito de filmes, é Ensinando a Viver. Antes de eu estar entrando e falando sobre esse filme, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Whindeson Moraes, sou psicólogo clínico, coach integral sistêmico, formado pela FEBRACIS, Federação Brasileira de Coach Integral Sistêmico, onde o presidente é Paulo Vieira, autor do Poder da Autorresponsabilidade e Poder da Ação. Além disso, eu sou analista de perfil comportamental, palestrante, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. O fato, né, eu sempre coloco essa questão do aprendiz porque eu estou sempre aprendendo, né? Apesar de estar à frente aqui, quando vocês colocam um aprendizado, uma posição, né, uma visão de vocês, eu também estou aprendendo aqui. Então essa é a proposta, né? Sempre a cada semana, cada filme que for colocado aqui, você contribua com a sua visão, o seu aprendizado também. Então, o filme de hoje é Ensinando a Viver, é um filme de 2008, ele tem a duração de 1 hora e 46 minutos, mais ou menos. É um filme que você encontra no YouTube, se você colocar o nome do filme você acha e assiste. O filme conta a história do David Gordon e Dennis. David Gordon, ele é um escritor de ciências, questão científica, né? Traz o livro, né? E faz essa transição também para o filme, para o cinema. E aí, a partir disso, ele tem um histórico, né? Ele tem um histórico, apesar de ele ser muito brilhante em termos de como escritor, lá atrás, como criança, ele passou, né, algumas coisas na escola. Ele era descrito como uma pessoa estranha, mais na dele. Ele também apanhava na escola, então sofria bullying. Então esse era o contexto, né, anterior ao de David. Então ele é um homem solteiro. Ele perde a esposa, ele está há 2 anos viúvo, e na época que
que ele era casado, existia uma ideia de adotar uma criança, mas por força maior isso acabou não acontecendo. E esse desejo, né, ali naquele momento do filme, aumentou no momento que ele sabe da história de Dennis, que ele se identifica muito com essa história do Dennis. Porque Dennis, ele é, só para você ter ideia, você que está assistindo, o Dennis, ele fica dentro de uma caixa onde as outras crianças, ele está no orfanato, né, esperando ser adotado por alguma família, e ali na convivência com outras crianças ele está dentro de uma caixa. A justificativa é que o sol, né, faz mal para ele, pode queimar a pele dele, enfim. E ele sofreu maus tratos, né, violência verbal. Então tudo isso é a história do Dennis. E aí o David, conhecendo essa história, ele acaba se vendo, né, naquele garoto. E aos poucos eles vão se aproximando ali. E, né, o Dennis, ele sofre de uma crise de identidade, né? Ele acredita que é de Marte, e os problemas começam, né, a acontecer quando o David está entregue a esse filho, né? E ele acha, né, vai um determinado momento, né, no filme, eles já estão convivendo juntos, ele de fato ele começa a achar que o Dennis, ele realmente é de outro mundo, é um extraterrestre. Então, assim, é bem interessante esse filme pensar como os pais, vocês pais, se identificam com a história do possível, né, dos filhos que vocês têm. No caso do filme, né, tem a questão da adoção, mas esse filme também ele vai servir na questão da educação dos filhos, tá? A semelhança em termos de preocupação, apesar do David, a questão dele ser um pai adotivo, as preocupações são praticamente as mesmas, né, dos pais de fato, né, que os filhos estão ali do dia a dia, existem essas preocupações. Então, assim, o que a gente já pode trazer como aprendizado desse filme, né? Como eu falei, o Dennis, ele traz a questão da história, né, da extraterrestre que vive em Marte, ele é isolado, ele é estranho, é esquisito, da mesma forma que o David, quando era criança, ele também gostava da história científica. Então, qual é a parte de identificação da história de ambos? Eles usam a parte da a realidade ser ruim, e a questão dessa história, né, científica, ela surgir, ela entra como a fantasia entra como uma forma de lidar com essa realidade. É uma válvula de escape dessa realidade que não é tão boa assim. No caso de Dennis, é a questão do histórico de abandonos, né, a agressão verbal, o fato de ele ser esquisito, não ser antissocial. E o David, quando era criança, ele sofria disso também. Então, a fantasia entra como uma válvula de escape, né? É um distanciamento da realidade para dar segurança. É para dar segurança. Então, a gente pode já entrar um pouco na parte da psicologia para esse filme, que é a fantasia. Ela pode ser uma técnica de sobrevivência, um tipo de mecanismo
uma forma de lidar com os problemas que são maiores que a criança, né, ela não pode ser capaz de lidar naquele momento. Isso também lembra, de alguma forma, a psicose, esquizofrenia. Algumas pessoas vão falar da questão do surto, né, que a pessoa tem. Então ela entra em um processo de fantasia para elaborar essa realidade que não está sendo fácil, tá? Só enfatizando que são duas situações, né? A psicose é uma coisa mais grave, não é o que mostra no filme, mas só como uma forma de ilustrar a questão da fantasia, como pode ser um mecanismo para dar conta de uma realidade que não é fácil de lidar, tá? No filme, o David ele passa por uma avaliação que tudo indica seja um psiquiatra que acompanha todo o caso de Dennis, o garoto, avaliar o David se ele realmente está apto de acordo para realmente cuidar de Dennis. Lesiane, seja bem-vinda. Então, a partir disso, tem todo esse histórico desse psiquiatra. Na visão dele, o David ele não estaria apto para poder, a princípio, em que critérios, né? O critério era a questão, ele era solteiro, então, na maioria das vezes, para adotar um menino, uma criança, é preciso, né, a preferência é estar casado. E outras questões é realmente ter alguém ali para auxiliar, porque era um caso, né, o Dennis é um caso que exige atenção. Então, tudo indicava que o David ele não ia conseguir adotar essa criança. Então, o que o David ele percebeu? Que ele precisava encontrar um equilíbrio de uma socialização do Dennis e também, ao mesmo tempo, deixar que essa criança também fosse ela mesma. Aí você, pai, você, mãe, vai se identificar um pouco com o que eu vou falar aqui agora. Existe essa questão da criança, existe um ideal, né, para você, pai, você, mãe, do que é uma criança normal. Se essa criança, Magic, seja bem-vindo, se essa criança está fora desse padrão, você vai achar que tem alguma coisa anormal com ela. E aí você vai começar a poldar essa criança baseado nesse padrão. Então, nesse filme, Ensinando a Viver, ele vai trazer justamente essa briga interna que eu acredito que qualquer pai, né, pai ou mãe, ele entre nesse conflito, porque existe um ideal e meu filho ou minha filha não está dentro desse ideal. Principalmente na escola, é mais fácil sofrer disso. Porque a escola, né, vamos pegar a questão, eu vou falar dessa forma para que fique melhor o entendimento, tá? Eu não estou colocando a posição, por exemplo, de um professor ou uma professora como boa ou ruim. É o modelo de ensino que é o tradicional. Então, o tradicional, ele não vai favorecer a individualidade dessa criança, né? E realmente vai precisar poldar ali a questão do jeito da criança para que se dê conta disso ali, no conjunto com as outras crianças. Só que o Dennis, ele foge desse padrão. Aí vem a questão
um dos conflitos nesse filme. Então o David, ele é um pai, né, de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem. É bem interessante o que acontece nesse filme, que a insegurança dele é muito grande, porque ele não sabe exatamente se ele se posiciona, se ele for muito enérgico, talvez a criança ela se sinta machucada, porque existe um histórico também de abandono, né? Existe todo um histórico. Então esse pai, ele fica meio inseguro, sem realmente saber se ele se comporta de uma forma normal, entre aspas, ou de uma forma levando em consideração o histórico da criança, né? E nessa parte tem algo muito interessante que um pouco mais à frente eu vou citar aqui, tá? Então assim, o David, ele busca um equilíbrio entre socializar o Dennis e também deixar que ele seja quem ele é, com a história de extraterrestre, que ele mora em Marte, enfim. E na visão dele, isso ajudaria, respeitando as fantasias que Dennis tem. No filme mostra que o Dennis, ele rouba coisas, objetos, né? Tanto em casa, quando ele começa a frequentar a escola, também começa a pegar objeto dos colegas. E na visão da psicologia, isso vai mostrar a ausência dessa figura paterna. Isso é um dos indicativos. Tanto é que, se a gente for pensar na questão de pesquisas em relação à criminalidade, ali vai ter um padrão na questão da ausência do pai. Vai ser um dos padrões, né? Então, existe um porquê disso, desse roubo, né? E aí dentro da história do filme de Dennis, né, o filme mostra isso. E aí, voltando à questão, né, da insegurança de David, de ser um pai de primeira viagem, né, com a questão da alimentação, o Dennis, ele gosta de flocos de milho. E aí ele traz a questão do que ele gostava quando era criança, que era pão com queijo, e aí suco. E aí ele deu para Dennis, mas ele não queria, ele queria flocos com milho. E aí você pai, você mãe, se questiona, eu imponho esse tipo de alimentação, ou eu faço, né, essa vontade do meu filho ou da minha filha? E aí você se questiona o que realmente é certo. É ceder? É realmente impor? E aí tem um pouco essa dúvida, né? Qual o pai ou a mãe que não passou por isso? Aí vem a questão do invadir espaço. Eu invado a questão, isso sendo mostrado no filme. Eu invado o espaço dele, do quarto dele, fico mais na minha, né? Tudo isso foi a preocupação de David ali no início. Chamar atenção, chama atenção, não chamo, eu posso ser um pouco mais duro, ou preciso ser um pouco mais leve com ele, né? Levando em consideração o passado desse garoto. Então tudo isso transitava na mente de David. E aí vem a questão da criança fora do padrão. Será que Dennis, ele era um pródigo, era um gênio, né? Porque se a gente for parar para pensar, todos os gênios da história, ele tinha um pouco essa questão de ser um pouco mais isolado, sair do padrão do que era normal. Eu não sei se era Einstein ou foi outro gênio da história, que ele
ele não permaneceu na escola. E aí a mãe teve que ensinar toda a questão da matéria, ensinar em casa, porque na escola não se adaptava. Eu não sei se é a história de Einstein ou de outro gênio, né, na história. Mas o fato, por que eu estou citando isso? Porque ele não se adaptou também à escola. E além disso, né, o que acontece nessa questão de fora do padrão? A escola ela não sabe lidar com isso. Os pais também não sabem lidar com isso, né? Eu não sei se as pessoas sabem, mas por um tempo eu atendi criança. Então, quando a gente atende criança, a gente também atende os pais, né? Porque na verdade essa criança ela entra numa fantasmática, ela entra dos pais. O que é fantasmáticas, Whindersson? É uma posição, é um desejo que essa criança ela entra antes mesmo de nascer, ela já tem uma idealização, um desejo de cada, né, do pai e da mãe ali envolvida naquela história. Então, para cada um, antes dessa criança nascer, ela já tinha uma ideia do que era ser pai e do que ser mãe para elas. Então essa ideia, ela permanece, ela pode mudar, mas ela permanece ali até ser efetivada o ser pai, o ser mãe. Então, o que acontece? Essa criança fora do padrão da escola, por exemplo, muitas vezes ela realmente é acima da média a inteligência dela. Ela pode ser inquieta, ela pode ser resolve rápido, né? Que seja matemática, que seja, ela faz rápido os exercícios e acaba saindo ali. Ela pode conversar mais, enfim, muitas coisas podem acontecer a partir disso. E aí existe uma insegurança tanto, né, dos professores, dos pais, né? Muitos professores estão despreparados porque próprio método de ensino ele também não favorece. Então é sempre incentivado a ter uma atuação padrão também. Então é todo um sistema envolvido, né? Não dá para culpabilizar, né, o professor, o sistema, a escola, é todo um conjunto. E esse filme também traz uma temática que é o bullying na escola. Tanto o David como o Dennis sofreram disso no filme. Existe isso e é uma preocupação em relação aos filhos, né? Talvez até quem sofreu bullying, maus tratos na escola, fica mais atento, se preocupa mais com os filhos nessa condição. E o que foi interessante nesse filme, mostrar um momento que é bem desafiador, tanto para os pais como para os filhos. O primeiro dia de escola, a insegurança do pai e insegurança dos filhos. E no filme mostra essa insegurança. Dennis ele não chora nesse primeiro dia, mas por outro lado o pai, que é o David, ele se preocupa e instrui, né? Dennis, que você seja você e tal, aconteça o que acontecer, seja você. E aí ele dá toda essa instrução para ele, mas preocupado. E aí ele fala para ele, qualquer coisa eu tô aqui fora te esperando, pode me chamar e tal. Então dando toda essa segurança para ele. E uma frase nesse filme é bem interessante nessa relação pais e filhos.
um especialista no filme, ele fala o seguinte: todo pai se sente cego guiando outros cegos, ou seja, os filhos, né? Não existe um manual para ser pai ou mãe, e esse especialista, ele ilustra muito bem na prática o que é ser pai ou o que é ser mãe. Justamente cegos guiando outros cegos, que são as crianças. Então essa frase eu achei muito pertinente e se encaixa muito bem a esse filme e essa primeira experiência de David como pai. E uma outra cena que eu acredito que vocês pais e até filhos se identifiquem, que o momento que o Dennis, que é o garoto, ele gosta de tirar fotos, ele vai para próximo de David, ele está trabalhando, está escrevendo, e o David toma um susto, e aí se esbarra nele e se esbarra na máquina, e a máquina quebra. E aí ele afasta, né? Afasta o Dennis da situação onde quebrou a máquina, para que ele não se cortasse. Só que ele foi um pouco mais agressivo. E nessa hora, o Dennis, o garoto, ele se sentiu acuado, ameaçado. E aí ele fala o seguinte: você vai me devolver? Você vai brigar comigo? Você vai me abandonar? E aí nesse momento entra uma coisa chamada o medo de perder o amor desse pai, só que trazendo para a vida do dia a dia, né, para essa relação pais e filhos, que é bem interessante na construção, né, da identidade dessa criança. Ali ele fica com medo de não ser aceito mais, de ser abandonado. E aí é bem interessante a abordagem do David, que ele tem a ideia de ele enfatiza que em nenhum momento ele vai abandonar Dennis, que é o garoto. Ele enfatiza isso, e além disso ele traz, que foi bem interessante no filme, ele traz a abordagem de começar a quebrar as coisas, algumas coisas ali da sala. Ele fala: essas coisas são só objeto, e começa a jogar no chão, a quebrar. E aí ele convida o Dennis para quebrar também. Ele acha estranho isso, mas começa a quebrar também. Ele sente um alívio naquilo, ele se sente bem fazendo aquilo. E aí nessa hora, o que eu pensei, o que veio como aprendizado? A criança, ela está com medo de errar, ela tem medo de errar. Por que ela tem medo de errar? Porque ela tem medo que esses pais, ou esse pai ou essa mãe, não aceite ela, perca o amor desses pais. Por isso ela tem medo de fazer alguma coisa errada. Então, inconscientemente, ela precisa ser aquela criança boa para agradar. E aí entra, né, dependendo de como isso aconteça na vida de cada um, a pessoa pode crescer querendo agradar as pessoas de forma excessiva e, de uma certa forma, se excluir, se anular. E por medo dessa punição, a pessoa vai aceitando a situação, aceitando, né, as situações do dia a dia. Então me fez pensar, a partir daí, essa construção desse indivíduo do medo de errar, que é algo muito comum.
o medo de não ser aceito. E essa é uma visão psicológica. É aí que se forma a autoestima, é aí que se forma a questão do posicionamento dessa pessoa, o de fato se aceitar do jeito que é e aceitar o outro do jeito que é também. O fato de daí também pode ser criado o medo de dizer não. E aí é algo que é bem interessante. É um aspecto, é uma temática que o filme também traz para vocês. Achei interessante compartilhar com vocês. Uma outra coisa interessante foi que no filme existe uma síndrome, né, que o especialista ele fala, que atinge todos os pais que estão adotando os filhos, né? Eles ficam tão ansiosos para se tornar amigo do garoto, da criança, que eles se esquecem de ser pais. E aí ele fala no filme que o Dennis ele precisa de um pai, ele precisa de um exemplo, ele precisa de alguém que traga ele para a terra, ou seja, é aquela coisa que existe consequência, né? Toda ação gera uma reação, e baseado no que ele tem como discurso, o Dennis tem como a questão de Marte, a questão de extraterrestre. Então é o papel do David, né, trazer essa criança também para a realidade. Mas ao mesmo tempo, o discurso do David é aceitar essa criança do jeito que é. Só que ele chega a um ponto de negociar com essa criança, porque se ele continua com esse discurso que ele é de Marte e tal, o David perderia a guarda de Dennis. Então ele começa, o David começa a conversar com Dennis com o objetivo de fato trazer o Dennis para essa realidade. E aí vem uma outra coisa interessante, é que o Dennis pergunta: é ruim eu querer ser quem eu sou? Ele faz essa pergunta. David ele fica sem saber o que responder para ele. Porque o que acontece? A gente se adapta a esse mundo. A criança se adapta. Porque ele começa a entender, ou pela experiência, que ele não pode ser exatamente quem ele é. Ele precisa se adaptar um pouco. Então, essa parte do filme ele mostra como é que funciona essa realidade que a gente vive, né, no nosso dia a dia. Né? Dá para ser quem a gente é? Ou a gente finge o que a gente é? Até que ponto é a gente e até que ponto a gente está fingindo ser? Esse filme ele traz um pouco essa reflexão também, tá? E um outro aprendizado que esse filme traz é nunca, né? Eu vou falar igual ao personagem, nunca, 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 nunca desistir. Ele fala bem assim. Nesse caso, o que ele está falando no filme? Que o David nunca desista do Dennis, que é a criança. Que você nunca desista do que você quer, do seu desejo, do seu sonho. Nunca, nunca, nunca desista. E o que acontece, né, voltando a essa questão da adaptação? É preciso a gente se socializar, é preciso a gente se adaptar, porque quando o nosso limite termina, começa o do outro, né? E aí tem a questão do respeito das diferenças,
E aí o Dennis questiona: eu preciso ser igual a todo mundo, David? Eu pergunto a você que está assistindo: você precisa ser igual a todo mundo? E as pessoas, de forma geral, quem foi diferente ou foi e é acima da média, vai sofrer algum julgamento, vai sofrer críticas, porque existe uma manada, existe realmente um pensamento coletivo maior ali. Mas o que é certo? O que é errado? O que vai determinar é o seu resultado, como você lida, como você se adapta. E aí a grande reflexão também, que vai ter gente que muda, né? Se muda para poder ser aceito. Então, até que ponto, né, isso pode ser saudável? Até que ponto isso, em termos de convivência, né, o social, também pode ser saudável? Em algum ponto isso vai acontecer, que é um processo de adaptação e a convivência social. E uma outra coisa bem interessante é que no filme o cachorro morre, e nesse momento o menino, o Dennis, ele começa a aprender, ele entra em contato também, ou ele começa a aprender a questão da perda. A perda, a tristeza, o choro. Ele aprende a chorar ali uma perda com o David. O David, né, tem um apreço pelo cachorro ali. Então, e o Dennis também vê alguns momentos que o David, ele também está pensando na ex-esposa que morreu, né? Ele é viúvo. Então tudo isso vai trazendo esses ensinamentos, esses aprendizados. E o filme, né, como diz o nome do filme, Ensinando a Viver. Eu achei o filme maravilhoso, uma grande lição de vida. Mostra exatamente esse primeiro amor que é dos pais com os filhos. Apesar do Dennis estar na posição de uma criança sendo adotada, mas tudo que está em volta em relação à criação de uma criança, as preocupações, são preocupações de pais que também tiveram seus filhos, né? Realmente são preocupações. Então é algo que você vai se identificar muito. Deixe os seus comentários, o que você achou do filme. Toda quarta-feira eu estou aqui trazendo filmes aprendizados para você, uma visão da psicologia sobre esses filmes, e que você possa, eu espero que você tenha gostado do filme de hoje. Se você não assistiu, assista, que vale a pena, tem no YouTube. Amanhã, quinta-feira, eu vou trazer também assuntos da psicologia, coach, inteligência emocional, desenvolvimento e produtividade, né? A gente traz sempre nessa direção, nessa visão. E dia de segunda-feira eu trago o assunto da ansiedade e depressão. Isso é de acordo com os meus atendimentos do dia a dia. E eu vejo que existe uma necessidade de suprir de informação esses possíveis pessoas que estão com ansiedade, depressão, uma orientação que seja para procurar um psiquiatra, para iniciar um atendimento psicológico, ou então uma informação para diminuir aquele sofrimento ali que a pessoa está passando. Uma informação, um conhecimento a mais pode fazer diferença. E aí eu criei, né, um horário um pouco diferente, às 20h47 na segunda-feira, tá?
E se você não é inscrito no canal Whindeson Moraes Coach, se inscreva no canal, o link está aqui. Compartilhe, se inscreva, deixe seus comentários, fortaleça essa jornada, que esses canais foram criados para vocês, tá? Esteja junto com a gente, fortaleça o trabalho. Forte abraço, fica com Deus. Até mais, tchau, tchau.